Então, assim, foram 8 dias de fome muito forte. E a fraqueza vai chegando. E espero que todo mundo possa se preparar e sobreviver a qualquer situação de emergência que possa acontecer no nosso país. Boa noite, coronel. Vamos fazer agora uma entrevista para o canal Sobreviva. O senhor poderia se apresentar? Meu nome é Edmundo Palaia Neto, eu sou coronel do Exército, da Reserva, e há alguns anos eu decidi compartilhar o conhecimento, não só ao longo da minha carreira, como também das minhas pesquisas sobre o assunto sobrevivencialismo. Bom, vamos então para a primeira pergunta. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou quando precisou colocar em prática princípios do sobrevivencialismo? Ao longo da carreira, eu tive várias aulas, várias instruções, várias preparações de assuntos importantes para quem gostaria de sobreviver num cenário de crise ou numa emergência. Lógico que todas essas aulas, essas instruções, elas eram voltadas para uma situação militar, né? Uma situação de conflito em que você tivesse que momentaneamente sobreviver. Mas eu acho que o momento mais difícil da carreira foi justamente durante o curso de operações na selva. Existe uma fase inicial que ela é especificamente de sobrevivência. Ao contrário do que muitos pensam, o curso não é de sobrevivência, o curso é de operações. Mas como o ambiente é muito característico, ele tem muitas nuances, tem uma fase inicial somente de sobrevivência. E como é que ela funciona? Então, durante uma semana, a gente tem uma série de instruções sobre cada assunto da sobrevivência na selva. Mas, como você perguntou sobre o que foi mais difícil, o que foi o momento mais marcante, o momento mais importante, eu diria que foi a prática da sobrevivência. Então, após essa semana de aulas e instruções, nós somos colocados num local da selva, sem contato nenhum com a civilização, com pouquíssimo material. Então é uma equipe ali de 6 a 8 alunos, por exemplo, com 3 facões, ou seja, não tem um facão para cada um, não tem um caneco, tudo é restrito, né? Não tem um cantil para cada um, não tem um caneco para cada um, é tudo restrito ali, o material até bem característico, inesquecível, né? O instrutor falando, olha, você vai receber aqui agora tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí ele era assim, 13 palitos de fósforo. Até hoje eu queria saber por que 13 palitos de fósforo, não podia ser nem 14 nem 12. Então, assim, todo o material restrito, material de pesca, mas tudo em pequena quantidade. E com esse material, nós tínhamos que passar 8 dias na selva. Só que nós não sabíamos quanto tempo nós íamos passar, né? Nós ficamos durante 8 dias. Durante esses 8 dias, nós tínhamos uma lista de tarefas a cumprir. Então, construir abrigo, construir armadilha, uma série de coisas que direcionava tudo aquilo que nós tínhamos aprendido para ser colocado em prática em prol desta sobrevivência. E eu lembro que a sensação, depois de um certo tempo, não é uma sensação de fome. Por exemplo, às vezes o pessoal faz dieta aí, no primeiro dia eu senti tontura, eu senti dor no estômago e tal. Nós passamos dessa fase, né? Nós estávamos numa fase de fraqueza já. Então, depois de 4 dias, 3 a 4 dias, nós estávamos numa fase de fraqueza. Então, por exemplo, caía alguma coisa no chão, ficava meio que um olhando para o outro para saber quem é que ia abaixar para pegar um facão no chão, por exemplo. Então, foi uma situação bem difícil, porque nós tivemos que coordenar os trabalhos, mas os trabalhos mais pesados, aquela lista de tarefas, o que era mais pesado, tinha que ser feito primeiro, enquanto a gente ainda tinha energia. E você conhecer o seu limite, o seu corpo. Eu, por exemplo, eu não como carne, eu sou vegetariano. Mas ali eu até toparia comer qualquer coisa. Mas eu não sentia essa necessidade, eu não cheguei nesse desespero, né? Eu lembro que eu, inclusive, ajudei os companheiros a pescar. Eu tinha uma certa habilidade para pesca, então pesquei, peguei rã, que eu aprendi com meu avô, algumas coisas do tipo assim, que nós fomos conseguindo, mas era tudo muito pouquinho. Então era um caneco de sopinha de manhã cedo, palmito. Palmito é uma coisa que você consegue comer, mas
na realidade o valor nutricional dele é baixo, a carga energética dele é baixa. Então, assim, foram 8 dias de fome muito forte e a fraqueza vai chegando. Tanto que ao final desses 8 dias, quando nós fomos resgatados, né, e ali foi a primeira vez que eu vivi essa experiência, e depois eu vivi essa experiência como instrutor e depois como comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, mas ali como aluno, quando nós chegamos na hora que nós voltamos, né, fomos recolhidos, tomamos um banho e fomos para uma mesa de lanche. E o instrutor falava, primeiro come fruta, vai devagar, come devagar. Então os instrutores batendo isso na nossa cabeça, de maneira que a gente não caísse desesperadamente em cima da comida. Então, por exemplo, tinha o que tinha de maior substância ali em cima da mesa era um sanduíche de pão de forma com uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Eu até tirei o presunto, mas era um sanduíche, um para cada um. Mas tinha fruta à vontade. Então é para o estômago começar a readaptar. À noite eu lembro que foi servido para a gente uma sopa e só voltamos a comer normalmente no dia seguinte. Então, assim, essa readaptação foi lenta, ela é meio dolorida. Eu perdi muito peso, todo mundo ali perdeu em torno de 5, 6 quilos de peso. E para mim essa foi a experiência mais marcante aí em termos de sobrevivência. Olhando para a sua trajetória e experiência no campo, o que mais mudou no seu conceito de preparo ao longo dos anos? Houve algum momento decisivo que transformou sua visão sobre o que realmente importa, né, quando falamos em sobrevivência? Eu, durante muito tempo, eu ensinei essas técnicas de sobrevivência para vários grupos. Inclusive, eu trabalho com um grupo de jovens de uma instituição espiritualista e eu sempre ensinei essas técnicas, né? Como essa instituição ela é de origem oriental, sempre existe a preocupação do oriental com uma catástrofe, né? Com uma catástrofe natural. Eles têm muito terremoto, vulcão, eles têm uma série de dificuldades no seu país, nos seus países. E eu sempre ensinava essas técnicas, mas no quartel, normalmente, nós temos uma cauda logística, que nós chamamos, ou seja, nós temos um apoio logístico para as operações. Então, individualmente, a nossa preparação, ela era para durar ali, vamos dizer assim, o material que eu levava era para durar ali 3, 4 dias, uma semana, e com certeza, até por causa de peso, de carregar, né? Então, nesse período de curto aí, de no máximo uma semana, eu tenho que ser apoiado logisticamente numa operação militar, eu tenho que receber alimentação, eu tenho que receber munição, uma série de coisas. Então, todos os meus conceitos estavam em cima de no máximo uma semana. Quando eu tive que expandir esse assunto para os jovens e fui pesquisar, né, os jovens dessa instituição, e fui fazer uma pesquisa, eu vi que nós tínhamos que expandir isso para mais um tempo um pouco maior, para 15 dias. E os conceitos estão muito espalhados, tanto nos livros como na internet, né? Cada coisa tem um conceito, uma técnica, uma maneira de se pensar, mas eu não encontrava tudo reunido, né? Até foi por isso que eu resolvi colocar isso em forma de livro. E lançamos esse nosso livro aí a respeito disso. Mas o momento crítico foi quando eu percebi que apenas uma semana não era suficiente. Eu estar preparado apenas para uma semana não era suficiente. Tá? Haja vista, por exemplo, a tragédia do Rio Grande do Sul. Durou mais de mês. E a população sofrendo ali. Então, quem não se preparou adequadamente, com certeza sofreu muito. Porque foi uma tragédia muito grande. Assim como outras situações que nós vemos aqui no Brasil mesmo. Ou que nós vemos acontecendo no exterior. Então, o momento da mudança, o momento que eu tive que fazer pesquisa, o momento em que eu senti a necessidade de divulgar mais, foi quando eu percebi que uma semana era pouco. A parte militar me levou até esse ponto, com muita sabedoria e perfeição. Mas daí em diante eu tive que procurar fora. E aí foi que eu me enfiei ali no assunto sobrevivencialismo, porque eles têm muitas noções, muitas técnicas de fazer isso, e isso me fez abrir os meus olhos para esse assunto e me colocou essa necessidade de passar isso para outras pessoas. Se o senhor pudesse voltar no tempo e dar um conselho para si mesmo no início da carreira, relacionado à preparação e enfrentamento a esse tipo de situação de crise, qual seria esse conselho?
Eu comecei a carreira muito jovem, comecei a carreira com 15 anos. E, e meio que você vai na turma, né? No pensamento daquele grupo de jovens ali. Obviamente, até por ter sido criado em cidade, eu não fui criado no campo. Pouca coisa eu aprendi como pequeno, como criança, né? Pouca coisa eu aprendi do campo. Eu morava na cidade. Alguma coisa que eu aprendi foi porque eu tinha um avô que tinha uma casa na praia e nessa casa não tinha eletricidade, não tinha água encanada, então a gente tinha que usar geladeira a querosene, lampião a querosene. Então era um negócio meio rústico. A gente ia pescar, aí limpava o peixe, fritava o peixe. Então eu fiquei nessa parte assim de litoral, eu aprendi alguma coisa quando eu era pequeno. Mas de fazenda, não. E na fazenda, no sítio, é que a gente aprende bastante coisa, né? Então eu tive pouco isso. Eu fui aprender realmente quando eu entrei no Exército. E eu já era jovem, mas eu já era um rapaz aí de 15 anos. O nosso grande pensamento quando a gente ia para os acampamentos era não passar por desconforto. Passar frio, nós não queríamos ficar sem dormir, nós não queríamos ficar sem comer. Essa era a nossa preocupação, satisfazer as necessidades de conforto. Não havia muita nossa preocupação em sobreviver, justamente por causa daquilo que eu respondi anteriormente. A gente sempre tem uma cauda logística para nos apoiar. Mas quando a gente entra no assunto sobrevivência ainda, a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Às vezes você até precisa sofrer um desconforto físico para preservar a sua sobrevivência. Eu vou dar um exemplo. Você não deve carregar muito peso na mochila. Então você não vai carregar um guarda-roupa na sua mochila. Você tem a roupa que você está usando e uma roupa na mochila. Não dá para carregar. Pode carregar mais do que isso? Pode, mas não deve. Não deve se aumentar muito o peso. Então aquela roupa que está na mochila, que está seca, que você coloca num saco plástico ou num recipiente qualquer, você preserva como se fosse ouro para o momento de descanso. Então quando você puder dormir, quando você puder descansar, você tira a sua roupa suja, molhada, lameada, coloca uma roupa seca, faz uma higiene na medida do possível, coloca uma roupa seca e vai descansar. Ou seja, você descansa nas melhores condições. E aí vem o problema do conforto, né? Se você tem uma cauda logística que durante uma semana vai cuidar de você, vai cuidar da tua roupa, vai te dar uma roupa nova, você não está muito preocupado com isso. Então no dia seguinte, você pega aquela roupa suja, embola, bota na tua mochila e fica com a roupa limpa. E vai sujar de novo naquele dia. Quando chegar de noite, você não vai ter uma roupa seca para dormir. E aí o desconforto aumenta. Então é preferível de manhã cedo você fazer um sacrifício, colocar uma roupa molhada. Isso aí é muita disciplina. É você saber que você vai colocar essa roupa molhada em pleno desconforto, mas daqui uma meia hora andando, o teu corpo esquentou, a roupa vai secar, você vai tomar sol, a roupa vai secando, a lama que está grudada vai cair. Ou seja, o conhecimento, a experiência vai lhe mostrando que alguns momentos de desconforto pequenos vão lhe proporcionar melhores condições de sobrevivência mais à frente. Esse é um exemplo, esse da roupa é apenas um exemplo, tá? Mas outras coisas podem acontecer. Por exemplo, mudar o momento da tua refeição. Você tem normalmente uma refeição grande na hora do almoço, uma grande na hora da janta, e um café da manhã mais rápido. Isso é o normal do dia a dia. Quando a gente está fazendo um deslocamento muito grande, é preferível você fazer levanta de manhã, o mais cedo que for possível, faça uma boa refeição de manhã, como se fosse um almoço, e durante o dia você vai andar e tentar ganhar tempo durante o seu deslocamento. Então você não vai parar, fazer almoço, cozinhar, você não vai fazer isso. Você vai comer um amendoim, uma bolacha, alguma coisa assim, que te permita continuar andando até o momento do final do dia. Quando escurecer, você vai parar e vai fazer uma outra grande refeição. Então essa mudança da sequência das refeições também vai lhe favorecer. Então isso é uma coisa que vem com a experiência. E quanto mais experiência você tem, mais adaptável você é. Você se adapta às condições que você vai enfrentar. É fundamental hoje em dia que a gente entenda que nem sempre procurar o conforto em tudo que você está fazendo é uma boa solução. E eu ainda vejo bastante, eu faço muita pesquisa, eu vejo muito vídeo na internet, eu leio muito livros.
muitos livros, e tem uns vídeos de materiais novos de acampamento, e eu mostro, às vezes eu estou com a minha esposa, estou ali olhando, e eu mostro para ela, falo, olha só, o cara apresentou aqui 10 itens de acampamento, de alta tecnologia. Dos 10 itens, 9 são para conforto. E 1 ou 2 vão ser itens realmente importantes para a sua sobrevivência. Então, eu acho que a sociedade hoje nos leva a estar sempre procurando conforto físico, que é diferente de sobreviver. Então, o meu conselho é que as pessoas possam testar, sair de casa, pegar sua família, ir acampar, por mais simples que seja, né, que elas possam se testar sob condições adversas, fora da sua casa. Tá? E espero que todo mundo possa se preparar e sobreviver a qualquer situação de emergência que possa acontecer no nosso país. Então, o conselho que eu daria, para mim, talvez seria o mesmo conselho que os instrutores deram. Aluno, pare de procurar o conforto, faça o que é correto. Então, esse seria o conhecimento. O problema é saber o que é correto. Os instrutores sabiam, eu era muito novo, não sabia. Então, hoje em dia, o que eu diria era isso. Se teste, aprenda e faça o que é correto, não somente o que é confortável. Para finalizar, como você resumiria em uma palavra o que é sobreviver? Resumir em uma palavra a sobrevivência. Pode ser uma expressão, tem que ser uma palavra. Se fosse uma palavra, eu colocaria atenção. Né? E esmiuçando um pouco mais, atenção ao que está acontecendo à sua volta, para que você possa se adaptar e sobreviver àquela situação. Então, atenção seria a palavra importante para manter a sua sobrevivência.